então vamos voltar aqui. A gente está falando agora aqui. Bom, nós falamos, né, que os custos classificam ou em relação ao produto ou em relação à produção. Né? Todas essas definições que nós demos aqui, de direto e indireto, de fixo e variável, se vocês quiserem colocar uma observação, eles se referem, na verdade, principalmente quando eu falo a variável e fixo, em relação ao seu volume total. Por exemplo, eu falo que o custo é variável porque se eu produzir várias unidades no produto, eu vou ter um consumo maior de produto. Só que acontece, gente, se eu for analisar de forma unitária, o sentido é exatamente o inverso. Aí você fala assim, pô, eu não entendi. Vamos pensar o seguinte, imagine que eu gaste 1 kg de aço para fazer cada cadeira dessa aqui. Se eu fiz 100 cadeiras, eu gastei quantos quilos? Gastei 100. E se eu dividir 100 quilos por 100 cadeiras, eu vou continuar tendo quantos quilos por cadeira? Então, ou seja, o custo variável total, ele vai variar, obviamente, conforme a quantidade produzida, mas a quantidade unitária vai permanecer a mesma. Então, na área de custos, a gente fala que o custo variável unitário, ele não varia. Professor, calma aí, não é possível. Como é que o custo variável unitário não varia? Porque ele não varia na sua unidade, ele varia no seu total. Por exemplo, de novo aqui, ó. Eu gasto 500 gramas de compensado para fazer cada cadeira aqui. Se ele faz 100 cadeiras, ele gastou quantos quilos? Se eu gasto 500 gramas e eu fiz 100. 50 gramas, né? 50 quilos, né? Assim, se ele gasta 500 gramas de estofado para fazer cada cadeira, se ele faz 100 cadeiras, eu gasto 50 quilos. Perfeito? Mas cada quilo, olha, cada cadeira vai continuar gastando 500 gramas. Então a gente diz o seguinte, o custo variável unitário, ele permanece o mesmo, mas como ele é multiplicado por partes cada vez maiores, o seu custo variável total ele vai aumentar, obviamente. Então repara o seguinte, então quando eu falo do custo variável total, eu estou falando da sua totalidade, não estou falando da unidade. A unidade permanece o mesmo valor. Perfeito? E em relação ao custo fixo, também é justamente a mesma coisa. Ele é fixo aonde? No seu total. Por exemplo, se eu pago R$1.000 de aluguel dessa sala aqui, se eu tenho 20 alunos, eu vou continuar pagando R$1.000. Se eu passar a ter 10 só, eu vou continuar pagando R$1.000. Se eu passar para 30, vou continuar pagando R$1.000. Mas se eu quiser dividir esses 1.000 pelos alunos que tem na sala, então eu tenho o seguinte cenário. Vocês percebem aqui que se eu aumentar a quantidade de alunos, eu vou ter um custo fixo unitário cada vez menor. Então eu posso dizer que o custo fixo unitário, ele varia. Aí você diz, pô, não é possível. Não, calma aí, você está falando um negócio. Então eu vou ter esse quadrinho aqui, ó, para vocês não se embolarem, que é o seguinte, ó, o custo fixo total, ele não varia, porque ele não varia no seu total. Se eu tiver que pagar R$1.000 de aluguel, independentemente do número de alunos que eu tiver, eu vou pagar R$1.000. No exemplo aqui, eu dei aqui, ó, R$5.000. Então o custo fixo total, ele não varia. Agora, se eu dividir esses R$5.000 que não variam pela quantidade de unidades que eu produzi, aí obviamente, se eu tiver uma quantidade maior de produtos e eu dividir esse valor que não varia por uma cada vez maior, o meu custo fixo unitário vai ser cada vez menor. Então o custo fixo unitário ele vai acabar variando. Mas ressaltando aqui o conceito de variável fixa em relação ao total, não é em relação à unidade. Perfeito? Muitos concursos acabam que pegam isso e o pessoal erra. Tá? E o custo fixo variável, tá? Ele varia no seu quê? No seu total. Porque eu estou usando uma quantidade cada vez maior de produto cada vez maior, só que eu estou usando a mesma quantidade para fazer cada uma. Então na unidade ela não varia. Perfeito? Então, por exemplo, aqui, ó, o custo unitário de R$1.000, se eu fiz 100 unidades, eu gastei 100. Mas cada unidade vai continuar me custando quanto? R$1. Por isso que ele fala que na unidade esse cara não varia.
Tá? Então, assim, é uma possível questão que pode vir a cair para confundir vocês. Então, ou seja, a terminologia, quando fala de variável fixo, ele fala em relação ao total, não à unidade. Tudo bem aqui? A gente vai ter uma questão que trata disso já já, para que vocês possam fazer. Bom, vamos para os exercícios aqui. Os primeiros são mais tranquilos. O último vai ser exatamente sobre esse assunto aqui que nós falamos agora. Nós fizemos até esse aqui, né? Beleza. Ó, prova de 2015 aí da Fábio. É muito importante para as empresas terem os conhecimentos relativos dos diversos tipos de custos que podem ocorrer durante o processo de produção de um bem. Esta etapa é essencial para que todos os gastos sejam classificados corretamente, de acordo com a sua natureza ou origem. Tendo em vista as classificações dos custos, assinale a alternativa correta. Então, letra A fala o seguinte: todos os gastos inerentes aos processos de apoio ou suporte ao sistema de produção são classificados de custos diretos. O custo direto é o custo de apoio? Não, o custo direto é aquele custo da atividade fim, é o custo que eu consigo relacionar com a produção e com a venda, né? Com a produção daquele item ou prestação de serviço. Então, esse cara aqui está errado. Tá? Os custos indiretos são aqueles que estão ligados ao processo produtivo em si, como os gastos com aquisição de matéria-prima. Ou seja, os custos indiretos são gastos que têm a ver com a produção, mas que são difíceis de serem mensurados e identificados. Então está errado também. C. Oi? Mas se falasse assim, se parasse até ali no processo produtivo em si, estaria certo, né? Mas Então, precisaria ainda de mais elementos, né? Eu precisaria ver as outras questões. que confirmou que está errado porque ele falou da matéria. Perfeito. Porque assim, são ligados ao processo produtivo? Sim, mas não diretamente relacionados, mas são ligados. Né? Se ela tivesse até aqui, ela estaria incompleta. Aí eu teria que ver as demais alternativas para poder chegar à conclusão. Tá? Mas o que eu percebi é que a prova de vocês, ele não tem muita pegadinha não, pelo menos em relação a custos. Eu achei ela muito direta, né, nesse sentido. Assim, eu estou acostumado com concursos de CESP, ESAF, que é pegadinha a todo momento. Né? Aqui, pelo que eu percebi, as discussões são muito diretas. Né? Então, ou eu sei ou não sei. Né? Então, porque às vezes eu estudei tanto, mas o cara só muda uma frase, ele quer dizer a mesma coisa, mas não é exatamente aquilo que a gente imaginou, aí a gente acha que é errado, mas está certo, entendeu? Aqui não, aqui ele é bem coerente com as questões. C. São chamados de custos fixos os gastos inerentes à manutenção da administração, da estrutura administrativa da organização, que não tem relação direta com a produção. Ou seja, tudo bem, uma coisa eu não ter relação direta com a produção, aí ele tem que ser chamado de direto ou indireto. Porque ele pode ser fixo e ser direto. Tudo bem aqui? Porque se ele for só um produto só, ele é direto. Agora, destinados à manutenção da estrutura administrativa, o custo fixo? Não, da atividade operacional, da estrutura operacional. Ou seja, atividade fim são custos. Tudo bem aqui para vocês? Perfeito? Então não pode ser a letra C. Vamos ver a D. Tem que ser essa, né? Os custos que são diretamente proporcionais à quantidade, né, produzida, ou seja, se a produção aumenta, o custo aumenta, e se a produção diminui, os custos diminuem, são chamados de variáveis. Lindo, né? Se Deus quiser, cairá novamente a questão dessa. Oi? Mas agora eu vou te falar uma coisa, é fácil, tá? Mas para quem não está estudando, pode errar, tá? Aí é ruim pra gente que estuda, né? Porque pegar uma questão dessa. Assim, quem não está estudando, aí erra, porque assim, o custo variável, ok, ele diminui quanto a produção está menor e aumenta, mas ele pode melhorar isso aí. Ele pode ser mais
por exemplo, eu entendo que as provas de curso, a princípio, devem vir com um pouquinho de grau de dificuldade um pouco maior, porque tem muita gente utilizando, estudando curso agora. Né? Antes não tinha quase ninguém estudando curso, pelo menos para concluir vocês. Hoje em dia muita gente estuda, então a tendência é que o grau de dificuldade suba um pouco. Então, por exemplo, aqui ele está falando, maravilha, agora se ele falasse se custo variável, ele varia na sua unidade, aí ele não varia na sua unidade, ele varia no seu total. Por isso que o custo variável, ele varia no seu total, porque imagina o seguinte, ó, eu tenho R$2 de custo para cada garrafa. Se eu produzo 1.000, eu gastei 2.000. Mas a unidade continua sendo R$2. Então essas pegadinhas que podem vir a surgir, mas pelo que eu percebi, eles são muito coerentes, muito objetivos aqui, então a gente fica mais tranquilo. Tudo bem? Bom, então tudo bem aqui que a questão D é a questão correta? Perfeito? Bom, vamos para a próxima aqui. Em uma empresa petrolífera, o salário de um funcionário alocado na operação de equipamento da extração de petróleo... Então, repare o seguinte, qual é a atividade operacional ali? Extração de petróleo. O custo relacionado ao cara que está extraindo o petróleo só pode ser o quê? Custo direto, tranquilo. Perfeito aqui? Caiu na Petrobras isso, gente. Perfeito? Então, para quem não está estudando, isso aí talvez o cara erre, né? Pode parecer óbvio aqui para a gente aqui, né? Então aqui é custo direto. Então ficou letra B de bola. Maravilha? Ok? Cara, essa aqui é muito boa. Essa aqui eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Já tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, tá? Olha só que interessante essa. Uma indústria de confecções tem sua produção dividida em 3 setores: corte, costura e acabamento. No setor de corte, um funcionário com remuneração mensal de R$8.000 tem como única atividade a supervisão do corte de 50 tipos de produtos executados por 10 funcionários. Já elevei um pouquinho a dificuldade, né? Então, é pura interpretação. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma empresa, né, de confecção que tem 3 setores: setor corte, setor costura, setor acabamento. Aí ele pegou só o setor corte. Ó, nesse setor corte eu só tenho um único funcionário, perfeito? E esse cara ganha R$8.000 para fazer o quê? Para supervisionar uma pancada de produto que é cortado naquele setor, que tem 10 funcionários lá. Então, olha o que a questão está pedindo. A remuneração desse cara, então, ou seja, desses R$8.000 aqui para a empresa, ela é um custo. Aí repare o seguinte, a gente normalmente custeia produto ou custeia serviço, mas eu posso custear o setor também. Não sei se vocês já trabalharam com isso ou conhecem empresas que trabalham com centro de custo. As empresas trabalham com centro de custo, né? E é maior confusão. O cara, não bota no centro de custo não, por favor, né? Para ficar com o centro de custo, né, bem baixo, para não ser o causador dos gastos da empresa, né? Então as empresas podem custear os serviços, os produtos e os departamentos. Então esse é um caso aqui que mistura custo de produto com custo de departamento. Então ele está falando que é o seguinte, ó, a remuneração do supervisor é um custo direto, independentemente do objeto de custeio ser o produto ou o setor? Não, por quê? Então vamos pensar o seguinte, olha só. Qual é o único gasto do setor? Então, qual é o único gasto do setor corte? O salário do cara. Então o salário do cara para o setor corte é custo direto. Por quê? Porque no setor corte ele só tem um funcionário. Então se o objeto do custo for o setor, ou seja, está falando o seguinte, eu tenho 3 setores, né? Eu tenho ali, ó, corte, costura e acabamento. No setor corte eu só tenho um custo. Quem é o único custo ali? O funcionário. Então, para o setor de corte, como eu só tenho um funcionário, o salário dele é custo direto, não em relação ao produto, gente, em relação ao setor. Olha só que interessante isso. Por isso que eu falando que aqui a gente vai colocando um grau de dificuldade um pouco maior.
Agora, em relação ao produto, obviamente ele é o quê? Indireto. Por quê? Porque eu estou fazendo 50 tipos de produtos diferentes e o salário do cara é um. Como é que eu vou ratear o salário dele para 50 tipos de produtos? A empresa vai ter que arrumar um jeito. Então, ou seja, qual é a dificuldade maior aqui? Porque ele não está falando apenas de produto, ele está falando também de setor. Então a AIS está errada porque ela é direto sobre o setor, mas sobre o produto ela é o quê? Indireto. Olha a B aqui, ó. Ela é direto se o objeto do custeio for o produto? Não, pelo contrário. Se for o produto, ela é o quê? Indireto. Eu tenho 50 produtos sendo realizados e eu estou supervisionando, né? E está exatamente o contrário do que nós falamos aqui. A C, indireto, independentemente se for custeio de serviço ou setor ou produto? Não. Agora, olha a D. Indireto se o objeto do custeio for o produto. Por quê? Eu tenho a remuneração de um funcionário que está supervisionando o trabalho de 10 funcionários que estão produzindo 50 produtos. Impossível mensurar o quanto do salário dele vai para cada produto. Impossível. Então é custo indireto, com certeza. Agora, em relação ao setor, ele é direto, porque esse setor só tem aquele custo com aquele funcionário. Já é mais difícil essa, né? Então, essa aqui, letra D de dado. Botei aqui para a gente aumentar um pouco o grau de dificuldade para ampliar o leque de visão de vocês. Para que, se numa prova vier questões mais difíceis, vocês já consigam aí ter esse discernimento. Setor. Porque, assim, na minha cabeça, eu pensei assim, como ele está supervisionando 10 pessoas, ele seria indireto de qualquer forma. Entendeu? Aí eu não entendi por que seria direto em relação ao setor, já que ele está supervisionando outras 10 pessoas. Entendi. Então, o que acontece? Ele está supervisionando funcionários que são custos diretos. Ou seja, os funcionários que são da parte de corte. Então, os funcionários, todos eles são diretos em relação ao produto. Perfeito? E talvez, em relação ao setor também. Perfeito? Só que acontece, esse cara, ele é o único gasto do setor. Ou seja, se eu for custear por setor, se eu for departamentalizar meus custos, né, o meu único custo daquele setor é aquele cara. Então, se eu for botar o setor de custo dele ali, ele é o único. Então, ele é direto em relação ao setor. Agora, em relação ao produto, ele é indireto porque esse único gasto que aquele setor tem é para fabricar 50 produtos diferentes. Ele seria direto, não como os outros funcionários. Os outros 10 funcionários também são diretos em relação ao... O que acontece? Então, aí o que acontece? Eu posso ter aqui, os funcionários aqui, sendo de costura ou de acabamento também. Eu posso ter funcionários ali que sejam dos outros setores. Ele está supervisionando ali a galera toda ali, mas ele está alocado ao setor de corte. Então, exatamente. Porque acontece? As empresas fazem primeiramente, muitas das vezes, o custeio por setor. É um primeiro rateio para depois ratear para os produtos. Aí foi o rateio do rateio esse cara. Por isso que eu falo que o custo ele acaba que não é uma receita de bolo, né? É mais interpretação. Repare que a gente fez cálculos, quase não fez cálculos aqui, né? Mas, né? Então, a questão mais difícil aqui, muitas das vezes, é a interpretação, é a análise desse cenário. Tudo bem aqui, gente? Perfeito? A próxima aqui, ó. Em relação à apuração dos custos por produto, considerando-se uma determinada capacidade instalada, classifique os custos a seguir como fixos ou variáveis e em seguida assinale a opção correta. Então vamos lá. Custo com material de embalagem componente do produto. Custo fixo ou variável? Embalagem componente do produto. Ele é variável, né? Porque se eu produzir, a embalagem tem que estar ali. E quanto mais eu produzir, mais embalagem eu vou gastar. Então, custo variável. Tudo bem aqui? Então, já mataria quem? A e a B. Isso é bom, né? Se o seu C é a primeira, eu já mato duas aqui. Fico entre a C e a D.
Custos com depreciação das máquinas, apurada pelo método linear. O que é método linear? Constante. Se ele é constante, ele é fixo. Conseguem perceber isso? Se é linear, ele é fixo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se fosse depreciação com base na quantidade produzida, aí ele seria o quê? Variável. Mas depreciação é pelo método linear. Ela é o quê? Constante. Então só pode ser custo fixo. Então já mataria aqui a questão. Sei que é a letra C, mas vamos ver a última aqui, ó. Olha que interessante aqui, que aí vai gerar um pouco de polêmica agora, tá? Mas é sempre bom a gente ver os dois lados da moeda aqui. Custo com salário e encargos do supervisor da produção. A quem estão subordinadas as equipes responsáveis pela fabricação de 3 tipos de produto, todos produzidos no período. Então, o salário e encargo é custo fixo. Aí alguém pode vir me perguntar, já estou antecipando, mas o senhor falou que é mão de obra direta, normalmente ele é o que? É variável, né? Você está falando que o custo com salário é fixo e a mão de obra direta é variável? Como é que funciona isso? Então, vou ter que demonstrar aqui para vocês. No Brasil, existe uma discussão da mão de obra direta, mas os concursos, na maioria das vezes, eles consideram como custo variável a mão de obra. O custo com salário, ele é fixo. Só que a mão de obra vem da onde? Do salário e dos encargos do cara. Mas por que um é fixo e outro é variável? Vou explicar aqui. Tá? Nos Estados Unidos isso é muito mais fácil, porque todo mundo lá ganha por hora. Então lá é variável mesmo. Tá? Então imagina aqui o seguinte cenário. Fica quietinho aí. Bom, imagine que eu tenho um cara, um funcionário, que ganhe R$ 1.100 por mês. Oi? Não vai, né? Caramba. Deixa eu ver aqui. Pode ser, pode ser. Ou eu vou pagar aqui a... Não sei se tem controle ali de cima. Tá show. Esse aqui? Não, esse aqui é do meu passador. Mas tudo bem, eu vou botar aqui. De novo, Janete, desculpa aí, tá? É a primeira aula, tá? Fiquem aborrecidos comigo, não. Então, o que acontece? Eu estou falando aqui que o salário do cara é R$ 1.100. O salário é fixo, porque todo mês a empresa tem que pagar aquele cara. Só que a empresa não paga só salário, paga salário mais os encargos. E, normalmente, os encargos são quase o dobro do salário. Então, eu estou projetando aqui mais de 1.100. Entre FGTS, INSS, 13º, Fundo de Garantia, entre outros. Então, praticamente dobra esse cara. Então, o que acontece aqui? O custo da empresa com esse funcionário mensalmente é de R$ 2.000. 2.200, perdão. Tudo bem aqui, perfeito? Normalmente, o cara é contratado para trabalhar 220 horas. Né? Tirando os serviços convencionais, que são 40 horas semanais, normalmente 220 horas. Então, eu posso dizer aqui que o custo da hora desse cara vai ser quanto? Vou ter aqui, ó, 2.200 dividido por 220. O custo desse cara a hora é de R$10 a hora. E aonde eu falo que a mão de obra direta é variável? Porque eu falo o seguinte, é variável em relação ao produto. Se aquele produto, para fazer uma unidade, demora 2 horas e meia, qual é o custo de mão de obra que eu vou ter que imputar esse produto? Qual é o custo aqui? Se a hora dele é R$10 e eu demoro 2 horas e meia para fazer esse cara? R$25. Logo, eu estou dizendo que a mão de obra direta aplicada à produção daquele item foi de R$25. E ele foi variável porque ele foi em função das horas que eu gasto para fazer cada unidade. Conseguem perceber aqui? Então, quando falar de mão de obra direta, é variável. Quando falar de custos com salário e encargos, é fixo. Tudo bem aqui? Porque ele vai variar em relação à quantidade de horas que aquele item demora para ser produzido. Mas, obviamente, a origem da mão de obra é o salário do cara. Mas é o salário mais os encargos, na verdade. Então, aí eu chego ao valor da mão de obra direta. Mão de obra é variável. Variável. Isso, foi fixo. Sim, sim. Existem interpretações diversas
em relação a livro, alguns livros, mas para concurso é variável. A comissão não tem muita discussão, porque ele é variável sempre, porque eu estou pagando, na verdade, um percentual que é fixo. Mas aí ele é variável por quê? Porque quanto mais o cara vende, mais comissão eu vou pagar. Aí fica fácil visualizar. Diferentemente da mão de obra. A mão de obra, ela tem origem de um valor fixo. Só que ela tem relação com a quantidade de horas que eu demoro para fazer cada unidade. Então ela se torna variável por conta disso, em relação ao produto. Tudo bem aqui? Perfeito? Oi? Então, isso é muito teórico, tá? Assim, para efeitos de concurso cai muito pouco isso. O que acontece? O que seria o custo semi-variável? Mas aí eu tenho que escolher qual é a parte que é variável. Assim, se fosse cair uma questão, né? Não a mão de obra, mas a energia elétrica, por exemplo. Como assim energia elétrica? Por exemplo, se eu desligar lá a luz lá de casa e for viajar, ficar um mês fora, vai vir uma conta lá, né? Vai vir o mínimo, né? É o mínimo, né? Então, o que acontece? A gente entende que alguns custos, mas esse é muito teórico. Na prática, quase não funciona, né? Então, alguns custos, eles são semi-variáveis porque eles passam a ser variáveis a partir de um certo ponto. Por exemplo, se eu usar até 100 kWh, eu pago uma taxa fixa lá de R$40. Se eu ultrapassar os 100, ele passa a rodar no relógio. Então, seria um custo semi-variável. Assim, para efeitos teóricos, é até bacana, livro, tá, mas para concurso, pouquíssimo provável de cair. E na prática, ou o cara coloca como variável ou como fixo. Porque na prática é difícil segregar o que é fixo e o que é variável ali. Perfeito? A conta de água também, conta de telefone, dependendo, né? Então, alguns custos têm essas características aí de semi. Mas, na prática, ou ele é variável ou ele é fixo. Tudo bem? Perfeito? Então, deixa eu pagar aqui. Então, todos concordam aqui que é a letra C, né? A embalagem variável, depreciação por ser método linear fixo e o custo com salário de encargo também fixo. Belezinha? Ok? Temos locais bons para almoçar aqui? Temos, né? Oi? Tem apagador aqui? Não, tinha um aqui, só que... É perto o local? É o quê? Por quê? Ah, não, porque... Ah, tá. Entendi. A gente vai, não tem problema não. Então, a mão de obra direta é custo direto. Obrigado. Porque eu posso ter a mão de obra indireta. Quem é a mão de obra indireta? O supervisor da produção. Nesse caso aqui, botou o seguinte, ó, o custo com salário e encargos do supervisor, o supervisor normalmente ele é indireto, porque ele supervisiona vários funcionários que produzem vários produtos. Se o supervisor só supervisiona a produção de um produto, ele é custo direto. Mas normalmente, para ele ser indireto, ele tem que indicar aqui que eu tenho vários produtos, porque por isso que ele nem pediu indireto. Por quê? Para ele pedir indireto, ele teria que falar o seguinte, ó, supervisor da produção, não, ele bota aqui, ó, 3 tipos de produtos. Então, o do supervisor é indireto. O do cara que está trabalhando diretamente na produção é direto. Consegue perceber essa diferença? Né? Porque esse supervisor está supervisionando 3 tipos de produtos diferentes. Então, o salário dele vai ter que estar, vamos dizer assim, segregado, né, ou absorvido por esses 3 produtos. Como é que precisa fazer isso? Vai criar algum critério de rateio lá. Agora, de cada máquina, de cada produto, aí é custo direto. Tudo bem? Isso é comum, essas dúvidas mesmo surgirem. Por favor, perguntem mesmo, tá? Que isso aí é importante, que vocês perguntarem.
Ó, questão fresquinha aqui, ó. Caiu na prova do ano passado. Tá? Então vamos aqui. Considerando o exposto em que Avinato a respeito da contabilidade de custos, faça uma relação preenchendo toda a coluna esquerda com os números da direita. Só que acontece, o meu não está esquerda-direita, porque eu tive que colocar para baixo, que não estava cabendo, tá? E depois marque a sequência correta nas alternativas abaixo. Alguns números podem ser utilizados mais de uma vez ou não serem utilizados. Então não significa que necessariamente eu tenho que usar todos os números, todas as questões aqui. Então está aqui, ó, número 1, custo fixo, número 2, custo variável. Então temos aqui o seguinte, ó, englobam custos de materiais diretos, materiais ou matérias-primas, que são diretamente transformados em produto. Custo variável ou custo fixo? Claramente aqui, custo variável, né? Porque material direto, matéria-prima, é sempre custo variável. Esse cara aí não tem jeito. A matéria-prima é a essência de um produto. Então eu não consigo ter o produto sem aquela matéria-prima. E quanto mais produto eu faço, mais matéria-prima eu gasto. Então, ou seja, não tem como não ter o custo variável ali englobado. Ninguém me perguntou isso, mas eu estou falando já. Existe material indireto? O que vocês acham? Dentro daqui desse cenário aqui, o que vocês poderiam considerar como material indireto? Por exemplo, eu sei que tem parafuso aqui, né? Eu sei que tem cola aqui, mas como é que eu vou quantificar a cola? E o parafuso, às vezes, caramba, não necessariamente eu uso um parafuso, né? Eu uso vários. E mesmo assim, porra, eu vou ter um trabalho para ficar quantificando o parafuso? Meu irmão, vai por rateio o parafuso. Ou seja, se eu tenho dificuldade de mensurar e quantificar, custo indireto. Perfeito? Então, isso é um material indireto também. Bom, então esse primeiro aqui, ó, custo variável, né? Estão diretamente relacionados ao volume de produção ou ao nível de atividade da organização. Também variável. Quanto mais eu produzo, mais custos variáveis eu tenho. Então, variável no primeiro, variável no segundo. Qualquer que seja a quantidade de produtos produzidos, tais custos permanecem inalterados. Custo fixo. Então, temos 2, 2, 1 aqui, né? Então, 2, 2, 1, letra C. Lembra que eu comentei que o C, né, normalmente ele acompanha a gente? Né? Então, C de Cristo, D de Deus aí. Ou C de custos, né? C de custos, né? Então, mas tudo bem aqui, essa questão? Ó, questão recente, questão fácil, né? Questão fácil. Então, são tipos de questões que vocês não podem deixar de acertar, porque são muito objetivas, né? Então, fiquem sempre atentos em relação a isso. Essa próxima aqui, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Que ela tem um pouquinho aí de dificuldade um pouquinho maior. Caiu no concurso da Liquigás, que é uma empresa que pertence ao grupo da Petrobras, né? 2014. E ele remete àquela explicação que eu dei, que o custo variável total varia, mas na unidade ele permanece o mesmo, e o custo fixo total ele varia no seu total, e na unidade ele varia. Né? O fixo ele permanece o mesmo no total e ele varia na sua unidade. Essa questão aqui fala exatamente disso. Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aqui para fazer. Perfeito? Eu vou colocar ela completa aqui, para quem não trouxe o material. Subir mais um pouquinho a... Aí fiquem à vontade aí para pensar. Bom, vamos fazer com calma aqui para a gente ver todos os passos, né? O mais importante é eu ter todas as informações que a questão me coloca. Qual é o meu custo total atualmente? Meu custo total, R$690 mil. Para a produção de quantas unidades? Produção, 40 mil. Vocês concordam quando ele fala custo total? Eu estou falando de custo direto
melhorar aqui, né? Custo variável e custo fixo. Ou seja, aqui dentro tem tanto custo variável quanto custo fixo. Vocês concordam com isso? Perfeito? Então, vamos pensar o seguinte. Se 690 mil reais é meu custo total, englobando variável e fixo, e minha produção é 40 mil unidades, qual é o meu custo unitário aqui, nesse atual momento? 12,20? Todos concordam com isso? Esses 12,20 aqui também tem uma parcela do variável e também tem uma parcela do fixo. Vocês concordam com isso? Tudo bem para vocês? Conseguem visualizar isso? Porque aqui, nesse custo total, eu tenho variável e fixo. Se eu divido pela 40 mil, dá 12,20. Nesse 12,20 aqui, eu tenho uma parcela que é variável e uma parcela que é fixa. Mas ele está informando aí qual é o meu custo variável unitário. Não está informando? É quanto? Qual é o custo variável unitário dela aí? Ah, não, eu quero custo unitário. Ah, tá, bem que eu estranhei aqui. 17,25. Então, esse custo unitário, ele é uma parcela do variável e uma parcela do fixo. Dessa parcela aqui, qual é que é a variável? 12,20. Vocês conseguem perceber isso? Tudo bem com vocês? Bom, se do 17,25, 12,20 é variável, qual é a parcela unitária do fixo? 5,5. Todos conseguem perceber isso? Tudo bem para vocês aqui? Sim ou não, gente? Oi? Não? Então vamos lá aqui, ó. 690 mil reais é o custo total, englobando variável e fixo. Se eu dividir pela quantidade produzida, eu tenho 17,25. Então, 17,25 é o custo unitário para produzir cada unidade. Só que dentro desse custo aqui, eu tenho uma parcela que é variável e tenho uma parcela que é fixa. Perfeito? Quando ele me informa que o custo variável unitário é 12,20, se o meu custo unitário 17,25, obviamente o custo fixo só pode ser o quê? A diferença. Eu estou falando de termos o quê? Unitários. Até que tudo bem para vocês? Perfeito? Bom, vamos analisar nosso quadrinho agora aqui, ó, que nós fizemos lá. Custo variável e custo fixo. Total e unitário. Custo variável total, varia ou não varia? Varia. Custo fixo total, varia ou não varia? Custo variável unitário, varia? Variável unitário não varia. E o custo fixo unitário, varia? Varia. Então, que situações nós temos aqui, gente? Bom, se o custo fixo unitário é 5,50 e minha produção é 400, qual é o meu custo fixo total, então? 5,50 vezes 40 mil reais, que vai dar quanto? 202 mil reais. Tudo bem para vocês aqui? Aí eu tenho 3 maneiras de resolver isso agora. 3 maneiras. Eu vou na que eu acho mais fácil, mas eu vou fazer as outras depois, se vocês não conseguirem visualizar. O custo variável unitário, ele varia ou não varia? Então, independentemente da produção que houver, o custo variável unitário vai ser sempre 12,20. Concordam com isso? Então, eu não preciso mais mexer no custo variável unitário. Estou tranquilo com ele. Perfeito? Quem vai ser diferente agora vai ser meu custo fixo unitário. Porque minha produção não vai ser mais 40. Ele quer o quê? Um aumento de 25%. Sobre 40, vai aumentar em 100. Perdão, vai aumentar em 10. Então, minha nova produção vai ser de 50 mil unidades. Vou botar aqui, ó, aumento de 10%. Então, vamos voltar aqui para a gente relembrar o que a gente fez. O custo total, 690, somando variável e fixo. Produção, 40 mil unidades. Então, 690 dividido por 40 mil vai dar 17,25. Do 17,25, eu tenho uma parcela que é custo variável,
que é de 12,20. Logo, a diferença para chegar a 17,25 vai ser o custo fixo unitário. Maravilha aqui? Ou seja, meu custo variável unitário não varia, então vai permanecer sempre 12,20. O que vai mexer é o custo fixo unitário, que ele vai variar. Por quê? Porque meu custo fixo total é de 202. Esse cara permanece sempre o mesmo, mas ele não vai ser mais dividido por 40 mil, vai ser dividido por quanto agora? Por 50. Então, meu novo custo fixo unitário vai ser 202 dividido por 50 mil reais, que vai dar quanto aí? 4,04. Logo, qual vai ser o meu novo custo unitário? 12,20 mais 4,04, que vai dar 16,24. Qual é a letra aí? D de dado. Ou seja, o meu custo unitário diminuiu, professor. Como é que pode isso? Porque eu produzi mais, com o mesmo custo fixo. Conseguem perceber aqui? Ou seja, eu tenho o mesmo custo fixo. Meu custo fixo vai ser sempre de 202 mil reais. Só que no primeiro momento eu produzia 40. Agora estou produzindo 50. E como nós comentamos aqui, o custo fixo unitário, ele varia. Se eu aumentar a produção, o custo fixo vai ser menor. Se eu diminuir a produção, o custo fixo vai ser maior. Então foi o que ocorreu aqui. E aí, gente? Alguma pergunta assim, de algum cálculo específico que a gente tenha feito? Assim, eu elevei o nível já, propositalmente. Não que isso possa cair, mas se cair algo parecido, você já tem condições de interpretar. As questões normalmente são mais fáceis do que essa, mas normalmente eu jogo para cima, para vocês começarem a ter essa percepção. Alguma pergunta, gente, nessa questão? Alguma dúvida específica, algum cálculo que a gente tenha feito que vocês não tenham percebido aqui? Diga. Já, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Porque, na verdade, para ele dar o direto, ele teria que informar o que é direto e o que é indireto. Né? Mas, por exemplo... eu estou falando, para ele pedir o direto, ele teria que dar mais informações do que ele deu aí. Porque, a princípio, entende-se que é um produto só. Então, todos eles são diretos. Entendeu? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre eles daqui a pouquinho. Mas, normalmente, as questões são sobre a absorção. Tá? E aí, gente? Essa aqui já é mais interessante, né? Já é mais interessante, né? Mas faz sentido para vocês o custo ser menor? Né? Porque ele produziu mais com o mesmo custo fixo. Ou seja, como o variável é o mesmo, então o variável ele só aumentou na sua totalidade. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, 12,20 por 50 mil, vai dar lá 600 e tanto. Se eu dividir por 50 mil, vai voltar a ser 12,20. Ou seja, então a unidade não tem variação nenhuma. Ok? Perfeito? Estão copiando ainda? Que eu dou tempo para vocês copiarem. Está copiando? Espera um pouquinho. Na segunda parte da aula, que vai ser depois do almoço, vocês vão ver uma questão interessante, que para efeito de tomada de decisão, eu só uso o custo variável. Depois a gente vai entender por quê, mas a gente vai chegar lá ainda. Vocês acreditam que os próprios contadores, às vezes, chegam no quinto, sexto período e não conseguem fazer essa questão? É comum.
Dê uma olhada nessa aqui. Caiu no último concurso agora do exame de suficiência, que é a prova dos contadores. Muita gente errou, aí de propósito eu trouxe para cá. Mas ela não é difícil. É interpretação mesmo, tá? Dê uma olhadinha nela aí com carinho. E aí, conseguiram? Se a gente entender os conceitos, a gente mata essa questão muito rápido, né? Porque acontece? A gente sabe aqui, para calcular o custo de um produto, eu tenho custo variável e custo fixo. O custo fixo permanece sempre o mesmo. O variável ele vai variando conforme a quantidade produzida, né? Então, ele está falando aqui o seguinte, ó. Uma empresa industrial apresentou os seguintes dados em determinado período, a saber, custo fixo total, R$100, esse cara não vai mexer, e o variável ele vai aumentando conforme a quantidade produzida, R$20 por unidade. Aí está falando aqui, sabe-se o custo médio pode ser obtido somando o custo fixo unitário ao custo variável unitário. Com base nas informações disponibilizadas, considerando que a empresa produz um único tipo de produto, assinale a alternativa correspondente ao custo médio, quando a quantidade produzida for igual a 2, a 4 ou a 5 unidades. Então, olha que coisa rápida aqui. O custo fixo será sempre 100, tanto para 2, quanto para 4, quanto para 5. A minha preocupação, então, é o custo variável. Qual é o custo variável de cada unidade? 20. Se eu produzo 2, 20 vezes 2, 40. Mais os 100 de custo fixo, 140. Consegue perceber isso? E se eu faço só 2, 140 dividido por 2 vai dar 70. Então, ou seja, os 100 sempre vão existir, porque ali é custo fixo. O que vai mexer, o custo variável. Se o variável é 20 por unidade, eu fiz 2, 20 vezes 2. 40, mais os 100 do custo fixo. Então, vou gastar R$140 para fazer 2 unidades. Então, vai ser 70. Já elimino a A e já elimino a B. Não? Não, na verdade é que é o seguinte. Não, porque está falando o seguinte, ó. Porque o custo unitário é a soma do custo variável unitário com o custo fixo unitário. Entendeu? Só que aqui ele está me dando o quê? O custo fixo total e o custo variável unitário. Então o que eu fiz ali? No total eu tenho 100, 100 para todas. O variável unitário é 20. Ou seja, 20 aqui vezes 2, que vai dar 40. Então aqui eu vou ter 140, né? Para fazer 2, então eu vou ter 70. Entendeu? É só uma outra forma que ele apresentou a informação, mas a ideia sempre é essa. Então eu já elimino... Tudo bem aqui, gente? Conseguiram perceber essa? Então eu já elimino a A e a B. Ou seja, fico entre a C e a D. Vamos analisar agora aqui quanto seria para 4 unidades. Bom, se fosse para 4, R$100 de custo fixo, mais 20 vezes 4, que daria quanto? 80. Então aqui daria 180. Dividido por 4, 45. Porra, as duas estão, né? Sacanagem, né? Tudo bem, vou ter que fazer a última. Ou faria a última direto, não tem problema nenhum. Para fazer 5, custo fixo de 100, mais 20 vezes 5, também vai dar 100. Então aqui eu tenho 200. Dividido por 5 vai dar 40. Então só pode ser a letra C de novo. Ó, a letra C nos... Não é só na prova do exame de eficiência, até aqui, né? Até nas outras também está dando C. Gente, perceberam aqui essa questão? Então ela parece ser simples, mas se eu
Der um vacilo ali, eu erro essa questão. Sem problema algum. Sem problema algum. Sem problema algum. Aí você vai entrar justamente naquela definição que nós falamos. Quando você divide 100 por 2, 50. Se eu divido 100 por 4, 25. Se eu divido 100 por 5, 20. Então, quanto mais produção eu tenho, menor o custo fixo. Tranquilo também, sem problema algum. Tudo bem aqui? Beleza? Então, letra C. Cara, eu acho que eu vou continuar aqui no próprio Word aqui, para não ficar transitando entre slide e Word.